agradar eu vou, só pra te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Vamos lá. Gostaria de que vocês pudessem abrir as vossas Bíblias aí em Oséias capítulo 4. Oséias capítulo 4 e o versículo 6, mas a parte A do versículo. Vai, Jana. Oséias capítulo 4 e o versículo 6, a parte A, vai dizer assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Mas eu quero ler todo o versículo 6, certo? Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também o rejeito, como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Querido Deus e Pai, muito obrigado por mais um privilégio, por mais um momento, ó Deus, em que nós podemos entrar na Tua presença e entregar aquilo que o Senhor preparou neste dia para as nossas vidas. Santo Espírito de Deus, nós queremos te pedir que neste momento a nossa mente esteja cativa ao Senhor e que o nosso coração esteja receptível para receber a Tua palavra, aquilo que o Senhor deseja falar com as nossas vidas neste dia, e que, como a Tua palavra que produz vida para as nossas vidas, que ela traga, Senhor, vida sobre as nossas vidas, conhecimento sobre a nossa vida. No nome de Jesus, amém. Paz, Angélica, paz do Senhor. Quando eu estava comecei a ler o livro de Oséias, e quando eu chego aqui no capítulo 4, o Senhor vai falar algo ao meu coração, né? De um Deus que deseja a cada dia estar nos instruindo. Um Deus que Ele se preocupa comigo e com você. Um Deus que deseja revelar. Oséias capítulo 4 e o versículo 6, Angélica. Um Deus querido que deseja e está sempre, né, atento a te ensinar, a querer mostrar o caminho, a te conduzir para o caminho. Um Deus que vem dizendo assim, né, que a maneira que nós estamos perecendo é por falta de conhecimento. Muitas vezes nós vamos estar fazendo algo de errado, dizendo algo de errado, porque nos falta conhecimento. Mas não porque este Deus maravilhoso, Ele não nos dá. Porque muitas vezes nós é que não queremos receber esse conhecimento distribuído que Deus tem para as nossas vidas. Quando a gente vai observar toda a trajetória do povo de Israel, você vai observar que o Senhor sempre tem dado seus mandamentos, o Senhor tem sempre ensinado ao seu povo, mas o povo de Israel, né, não diferente de muitos crentes nos dias de hoje e atuais, não tem o desejo. Muitas vezes vão atrás de movimentos, muitas vezes vão atrás de coisa superficial, muitas vezes vão atrás simplesmente das coisas desse mundo, né, assim, e não deseja conhecer mais de Deus. Mais na frente a gente vai ver no livro de Oséias capítulo 6, que o Senhor vai dizer, siga e prossiga, mas aí amanhã a gente ministra sobre isso, tá certo? Mas o Senhor está dizendo assim, olha, o meu povo, ele tem perecido por falta de conhecimento. Querido, muitas vezes nós estamos vivendo em tempos de pandemia, nós estamos vivendo num tempo muito difícil e muitos cristãos têm se apavorado, muitos cristãos têm sido atemorizados diante de algumas adversidades por falta de conhecimento. Conhecimento esse que nós só vamos encontrar não em movimentos, em cultos cheios de barulhos, não é? Mas na palavra de Deus.
Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que é o Deus verdadeiro, que deixou esse testamento, que é a palavra de Deus, Ele deseja que eu e você tenha conhecimento dele, tenha conhecimento de quem você é, do que você pode, né, declarar sobre a sua vida. E quando ele estava dizendo, Osés estava falando para a nação de Israel e os próprios sacerdotes que estavam esquecendo, né, dos mandamentos, das ordenanças do Senhor. O Senhor diz para eles estão perecendo por falta de conhecimento. Porque eles não querem e não desejam conhecer mais de Deus. Às vezes a minha preocupação, eu sei, querido, que como hoje, né, assim, eu me acordei e o Senhor falou para quem é no nosso grupo do Zap, não é, prestar honra à serva do Senhor, né, a pastora Cris, e assim eu fiz, né, por obediência ao Senhor, eu fiz, né, assim, e a Bíblia vai dizer, querido, que muitas vezes, a Bíblia vai dizer, nós temos percebido que muitas vezes, né, assim, nós somos, certo, instrumento da parte de Deus. Deus usa como canal para abençoar a tua vida. Mas Deus deseja, nessa passagem, Deus deseja, querida, que eu e você, sabe, não pereça por falta de conhecimento. Não fique simplesmente, querido, aguardando de alguém, aguardando da pastora Cris, aguardando da pastora Adriana, sabe, aguardando da igreja, aguardando de um irmão que te transmita o conhecimento. Deus deseja, querido, que você e eu tenham uma vida de busca a Ele. Sabe que muitas vezes você tem perecido por falta de conhecimento, por falta de saber quem você é em Deus, sabe? Qual a tua posição em Deus, o que Deus pode fazer. Como pastora, tenho visto, querido, muitas vezes, pessoas às vezes ficarem assim, surpresas com os milagres do Senhor. Parece assim, trazendo para o nosso linguajar, meu Deus, e Deus podia fazer isso? E às vezes eu fico olhando, eu digo, por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento que Deus é um Jeová Jireh, um Jeová Rafá, o grande Sabaô, o Senhor dos exércitos. O Jeová Jireh, o Deus da provisão. E muitas vezes pessoas, por falta de conhecimento, né, se desespera, eu costumo, e as pessoas sabem, as mais antigas que andam comigo e que vê o meu testemunho, né, assim, algo que eu procuro ter no meu Deus, um relacionamento muito mais, né, melhor do que um relacionamento que eu tenho com meu pai terreno, porque eu sei que meu pai terreno tem limitação como eu, é humana como eu e é sujeito a falhas como eu. Mas o meu Deus não, o meu Pai celestial não. Lá em Mateus a gente vai ver nos evangelhos que o Senhor diz assim, olha, se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos que pedem, quem dirá o nosso Pai celestial nos dará, porque nele não há sombra e nem variação. Sabe, querido, eu aprendi esse relacionamento com Deus. Muitas vezes quando eu estou orando, eu como menina mimada mesmo, né, assim, eu chego diante de Deus e às vezes eu até digo, Senhor, hoje eu estou com vontade, como eu dizia com minha mãe, me carinha Deus, né, como eu dizia com minha mãe, mamãe me carinha, e ela ria, né, assim, porque tem momentos na vida da gente, querido, que nós precisamos não olhar para Deus como a gente olha para o nosso Pai terreno, que muitas vezes tem falha, ou que você transfere, né, o que o seu pai foi, tipo, te abandonou, te deixou no momento que mais você precisava, você não tem aquela companhia, e muitas vezes você vai atribuir esse relacionamento, esse sentimento a um Deus que não é igual ao homem.
Quando a gente vai para um livro de Números, você vai ouvir Deus dizer, né, para o povo de Israel, para falar para Balaão, ele transmitir tanto para o rei como para o povo: olha, Deus não é homem para que minta. Ele estava dizendo assim: olha, Deus não é como um homem não, que mente, que engana. Não, ele não é não. Ele nem se arrepende. Né? O que por acaso ele está dizendo que vai fazer, pode ter certeza, querido. Pode passar o tempo que for, pode ter certeza que vai se cumprir. E aqui o Senhor chama o povo, mais uma vez, usando o profeta Oséias, para dizer: olha, que essa é uma palavra, quando você vai ler o capítulo 4, você vai ver que o título é a acusação contra Israel. Um povo que era escolhido de Deus, um povo que Deus fez uma aliança, mas sempre estava esquecendo os princípios, os mandamentos, as ordenanças de Deus. E Deus estava trazendo o povo para esse arrependimento. E o Senhor está dizendo assim: olha, vocês estão perecendo por falta de conhecimento. Vocês estão nessa situação porque vocês não têm o conhecimento de quem eu sou. Talvez você esteja dizendo: mas pastora, essa palavra não me cabe, porque eu sou evangélica, eu tenho procurado obedecer. Eu sei, querido, mas a Bíblia também vai nos ensinar que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Tem momentos na nossa vida que Deus sempre vai estar falando conosco. Quando você vê Deus falando para os servos dele, para os profetas, para os discípulos, para os apóstolos, querido, ele vai sempre dar uma palavra de ânimo, sempre ele vai trazer a nossa visão. Por quê? Porque às vezes, como ser humano, nós temos a tendência, né, de simplesmente, às vezes, duvidar e esquecer. E muitas vezes, como Deus nesta manhã está me trazendo aqui para dizer: olha, se você está perecendo, é por falta de conhecimento. Porque talvez você não tenha um conhecimento do Deus tão maravilhoso que nós servimos. Um Deus que realmente tudo pode. Ontem no privado, a nossa irmã Neide, né, estava falando, cantou um hino belíssimo que Deus mandou ela entoar para mim, né, um hino belíssimo, e ela declarou que o Senhor estava dizendo: olha, Adriana, pastora Adriana, Deus está mandando te dizer que nada é impossível para aquele que crê, que Deus vai realmente me surpreender, né, porque Ele vai fazer o impossível, e eu tenho crido nisso, né? Por isso que eu amo ministrar a palavra de Deus, declarar a grandeza dele e do que ele é. E nesta manhã eu quero te dizer, querido, que se você está nessa situação, porque talvez para você não esteja servindo, mas, querido, graças a Deus que o Senhor tem aberto as portas, né? E louva a Deus pela vida de Bruninha, né, que é da mídia, né, do nosso ministério, da mídia, e fez tanta questão de fazer o Instagram, fez lá o canal, né, onde vidas estão sendo abençoadas. Pessoas, queridas, que do relacionamento de amizade também que eu tenho, transferindo essas ministrações para outras vidas, como Ivanilza, né, que também bota lá o caixinha bem alto para que todo mundo escute, como muitas vezes ela diz: olha, pastora, eu peguei, veja a resposta, né, pega a mensagem, envia para outras pessoas, e outras pessoas são abençoadas, sabe? E o Senhor tem dito assim ao meu coração nesta manhã: o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento, de conhecer um Deus que a gente serve. Ontem nós estávamos no nosso culto no WhatsApp, né, no grupo da gente, e Deus desde o início, desde domingo, né, que tem falado a expectativa sobre essa semana, não é? E como Deus tem usado a minha vida, né, para a vida de vocês, trazendo tempo de preparação. Porque eu creio, querida, que esse não é o primeiro, mas vai haver libertação, vai haver cura, vai haver salvação. E Deus vai estar querendo usar você.
não é? E você e a minha vida, para que outras pessoas se cheguem a Deus, né? E a gente pode ver o que Deus fez ontem, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu sei que para algumas pessoas talvez não viram que eu estava falando muito no grupo, porque a gente teve que também orar, né? Por algumas pessoas do nosso grupo e que se encontrava angustiada e aquela situação foi muito forte, impactante. Então, para algumas pessoas que achou, né, que a pastora estava um pouco ausente no zap, não respondeu, não fez declaração, né, por a palavra tão tremenda, né, e os louvores, mas porque no meu particular, né, assim, no meu privado, nós estávamos orando e socorrendo algumas pessoas, né, que pelo impacto da notícia, de como foi, né, assim, se sentir um pouco, né, que Deus sabe de todas as coisas. Então nós estávamos ali também orando, porque nós sabemos que esse é o meu chamado também, está socorrendo, e eu faço com muito prazer e alegria. E aí, quando o Senhor fala, é um Deus que Ele tem trazido para mim e para você uma palavra de ânimo, uma palavra de dizer, olha, o meu povo perece por falta de conhecimento, mas não é porque Deus não deseja dar este conhecimento para mim e para você, não. Tem perecido porque Deus deseja. Em primeiro lugar, eu iniciei a ministração falando do Deus maravilhoso que deseja te dar conhecimento, que você conheça a Ele, né? Aí a gente no capítulo 6, e talvez amanhã nós estejamos ministrando nessa palavra, porque como eu sou na dependência de Deus, né? Então se Deus mandar eu ministrar amanhã, se Ele deu uma outra palavra, com certeza darei a palavra que o Senhor mandar. E no capítulo 6 ele vai dizer, siga e prossiga em conhecer de Deus. Um Deus, querido, que deseja te dar conhecimento, se deixar conhecer por mim e por você. Um Deus que quando a gente vai lá para Jeremias, e o profeta Jeremias, ele vai declarar, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O povo aqui estava perecendo por falta de conhecimento, por desejo de conhecer a Deus, mas não porque Deus estava negando esse conhecimento. Muitas vezes, querido, esse conhecimento está na palavra, esse conhecimento está acessível a mim e a você, mas sabe por que eu e você está perecendo? Porque eu e você não deseja ter esse conhecimento. Muitas vezes a gente está esperando de alguém, da pastora, das pastoras, né, de um irmão, né, de um pastor, de uma outra pessoa, mas nós não nos esforçamos. Né? Tem crente que é tão preguiçoso que aguarda uma ministração, aguarda, né, uma mensagem, aguarda o culto para receber. Não lê a Bíblia, não ora, não busca e deseja que todas as suas petições, que todos os seus desejos sejam realizados. E a gente tem visto que não tem uma vida de crescimento, né? Temos visto que não tem uma vida, né, que a gente possa olhar e ver transformação e mudança, mas não é porque Deus tem impedido de esse conhecimento chegar. Não, querido, um Deus que deseja distribuir, entregar, revelar esse conhecimento para mim e para você. Mas se eu e você tem perecido em algumas áreas, por falta de conhecimento, por não buscar a presença de Deus, porque disponível está, mas muitas vezes eu e você não quer ter o trabalho mesmo, não quer ter a disposição de buscar, né? Se acomodou nesse espírito mesmo maligno, porque isso é um espírito maligno, né? De descanso, não de descansar em Deus, de acomodação, né? Eu tenho comentado com a pastora Cris uma visão que Deus tem me mostrado, né? Acerca de algumas pessoas e alguns cristãos. Só um momento, estão conseguindo me visualizar, porque agora deu uma parada, uma travada, eu não sei se estão conseguindo me ouvir. Alguém me responde? Sei que a pastora Cris disse que demora a chegar para mim, né?
o comentário, mas eu queria saber se vocês estão me ouvindo, porque a tela ficou parada aqui para mim, aí eu não sei se travou aí para vocês. Obrigada, né? Ok, obrigada, Ivanilza, obrigada, Angélica, obrigada, pastora Cris, né? E o Senhor tem dito assim, o meu povo perece por falta de conhecimento, e eu tenho falado até para a pastora Cris de uma visão que Deus tem me dado. Alguns crentes, né, religiosos, alguns crentes acomodados, que são iguais a aqui no carnaval chamado rei Momo, né? Momo, que é aquele homem gordo, né? Enorme, mas eu como nutricionista, né? A gente estava fazendo, no tempo que eu estava na graduação, nós estávamos fazendo uma pesquisa, né, sobre análise laboratorial, né, e a gente estava vendo que algumas pessoas, por exemplo, enormes de gordas, né, mas suas taxas tudo legal, né, glicose, colesterol, glicemia, triglicerídeos, mas existiam pessoas que eram bem magras e suas taxas estavam alteradas. E é a visão que o Senhor dá, que a gente chama de caloria vazia. Não é que pessoas comem, mas não se nutrem. Sabe, querido, que existem pessoas que são assim, come a palavra, né? Recebe a palavra, mas não são nutridos com essa palavra. Porque essa palavra não tem poder? Não. Porque Deus não usa a pastora? Porque Deus não usa os seus vasos? Não, querido. É porque simplesmente você está inchando, simplesmente você está engordando, sabe? Mas você não está sendo nutrido com essa palavra. Eu estava falando no meu privado, né? Posso dizer, né, Jana? Quer dizer, eu acho que eu posso, né? Estou perguntando, mas não estou nem esperando a resposta dela. Mas acho que foi na segunda, não lembro, que a gente fez o nosso culto, a nossa live à noite, né? Acho que foi segunda, né? E ela estava nas Déboras, né? E não sabe nem o que é, isso aqui é uma confiança, viu? Pense numa ovelhinha, né? E daí a gente viu o desejo, né, de quanto ela tem de Deus, de conhecer mais de Deus, né? E daí eu liguei para ela, porque Deus mandou, e eu ministrei a palavra que Deus tinha trazido naquela segunda-feira para ela. E incrível, querida, como um coração receptível, sabe? Ela estava com tanta alegria e ela estava dizendo, meu Deus, pastora, eu estou aqui, não sei nem o que dizer, eu recebi a palavra particular para mim sozinha. Vê que coisa mais linda. Alguém, querido, que deseja ser nutrido pela palavra. Alguém que não só deseja engordar, comer como um rei Momo, come, né? Fica lá, gordo, para ser o rei no carnaval, sabe? Mas aquela caloria vazia não absorve os nutrientes. Sabe, querido, porque a gente, quando estava fazendo a pesquisa, muitas vezes eles vão se alimentar de coisas gordurosas, comida bem calórica, né, assim, que não tem nenhum nutriente, vamos supor assim, muitas pizzas, né, macarrão, né, coisas assim de massa, que é para poder engordar. Sabe, querido, que muitas pessoas se encontram assim, mas não por falta, né, de um Deus que deseja te transmitir conhecimento. Porque aqui Deus está falando para o povo de Israel, uma acusação contra o povo de Israel, né, assim, porque Deus estava dando para ele. Eu não sei, minha flor, eu não sei. Deus estava dando para Israel, querido, a oportunidade de se revelar, como Ele dá para mim e para você, a oportunidade de se revelar. E Ele está chamando a atenção do povo, dizendo assim, o meu povo. Observe que Ele está ainda considerando Israel como povo dele. Ele diz, o meu povo tem perecido
por falta de conhecimento. Sabe que essa palavra também nos ensina um alerta. Deus está dizendo assim, olha, eu estou vendo, você é meu povo, mas você tem perecido por falta de conhecimento. Eu vejo pessoas, querido, que ficam apavorados diante de uma situação, né? E aí corre, eu sei, é bíblico, orar uns pelos outros, ok? Né? Assim, para ninguém distorcer. Mas eu vejo pessoas que se apoiam na oração da pastora, se apoiam na oração da pastora Cris, né? Se apoiam na oração de uma outra irmã. Quando Deus está dizendo assim, ô filha, dobra teu joelho, vai orar. Mas tem perecido por quê, querido? Por quê? E se você observar, Deus diz, o meu povo, ele está se referindo a alguém que é propriedade dele. Ele está dizendo, está perecendo por falta de conhecimento. Deus primeiro começa dizendo, você é meu povo. E você está perecendo por falta de conhecimento, mas não porque eu não estou dando conhecimento, porque você não está desejoso a obedecer e a seguir esses conhecimentos. Quando você vai ver o último capítulo de Daniel, capítulo 12, que eu já até ministrei uma vez lá na casa de uma irmã, né? E Deus falou muito ao meu coração e eu ministrei naquele dia e houve salvação para a glória do nome do Senhor. Quando você vai para Daniel, capítulo 12 e o versículo 13, você vai observar e vai aprender que o Senhor diz assim, ó, Daniel, capítulo... É verdade, Jana, né? Deus tem levantado uma grande pastora no meio de nós, né? Pastora Jana, porque eu tenho crido, né, numa unção que foi liberada sobre a vida dela e eu tenho visto o quanto ela tem procurado, né, a crescer, a buscar na presença de Deus, né? Daniel, capítulo 12, e o versículo 13 vai dizer assim, quanto a você, siga o seu caminho até o fim, você descansará e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. É esse mesmo Daniel, querido, que quando a gente vai lembrar que ele intercedeu para que os sábios e junto com eles não morressem. Esse mesmo Daniel, querido, que entrou na cova dos leões. Esse mesmo Daniel que revelou o que estava escrito na parede para Nabucodonosor. Esse mesmo Daniel que recebeu a palavra de Deus. Esse mesmo Daniel que muitas pessoas seguem o exemplo do jejum dele, não é de 21 dias. É esse mesmo Daniel que Deus vai dizer assim, quanto a você, Daniel. Ele está dizendo assim, ele não está falando para os outros, por isso que eu aprendo, a palavra tem o endereço certo, ela não erra não o endereço. O Senhor vai dizer assim, quanto a você, Daniel, vai até o fim. Esse Daniel, querido, que tinha o conhecimento, que tinha sabedoria, que tinha inteligência, porque Deus tinha dado para Sadraque, Mesaque, Abednego e a ele. E ainda na vida de Daniel, tinha acrescentado a interpretação, o dom de interpretar os sonhos. Para esse Daniel, Deus chama a atenção dele e diz assim, Daniel, quanto a você, vai até o fim. Não para no meio do caminho, não. Não porque você tem conhecimento, não porque você é inteligente, não porque você tem a interpretação, porque eu te dei o dom. O Senhor está dizendo, quanto a você, Ele está dizendo, vai até o fim. Porque a gente tem observado, eu tenho observado, pessoas, querido, que se alimentam da palavra, pessoas que recebem a palavra, pessoas que participam da campanha, recebem o dom e simplesmente vão embora. Se forem embora para ser bênção em outras vidas, aleluia, amém, vai na bênção, né? Vai na bênção, não olha nem para trás, tá certo? Mas a gente tem observado pessoas que são oscilantes, querido. No momento está agradecendo, no momento está pedindo oração, no momento está sendo fiel, no momento está sendo infiel. E para essas pessoas, o Senhor, assim como deu para Daniel inteligência, conhecimento,
dom de interpretar. Ele chama a atenção dele, como nesta manhã ele está chamando a minha e a sua atenção. Ele está dizendo, olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas vezes, querido, eu e você está perecendo por falta de conhecimento. Muitas vezes você vai ver pessoas vir falar comigo como pastora, né? Aconselhar, pedir oração, pedir ajuda em oração. Outros vão pedir oração só, não ajuda em oração, mas só para a pastora orar. Mas eu observo essas pessoas sem a falta de conhecimento. E algo que Deus trouxe ao meu coração, muita paz no meu coração. Eu disse, filha, não é porque você tem deixado de ministrar a minha palavra. Não é pelo fato de você ter deixado, porque você não deixa. E nenhuma outra denominação, e não estou falando de nenhuma delas, e nem tampouco estou me orgulhando com isso, mas eu estou me alegrando pelo privilégio de ter. Né? No meu ministério, você pode observar, tem ministração de manhã, tem ministração à tarde e à noite, não é? Às vezes é no decorrer da tarde. Todos os dias, né? Como algumas pessoas acham que a pastora só vive para vocês. A pastora não tem vida, a pastora não tem casa, a pastora não tem compromisso, a pastora não tem esposa, a pastora não tem filho, porque acha que eu vivo de exclusividade para você ou para o ministério. Não, querido, não. Né? Pessoas que muitas vezes ficam chateadas comigo, porque dizem, não é Sandra Mara, viu? Ontem, em nome de Jesus, né? Já estou logo não justificando. Mas muitas vezes, querido, tem pessoas que, tipo, à noite, né? Assim, altas horas da noite, ou à noite, ou em hora inconveniente, né? Assim, na hora do almoço, né? Que eu estou colocando o almoço, ou quando eu estou, né? Na hora do lazer, sábado e domingo, qualquer hora, quer que a pastora esteja disponível. Se não responder na hora, já fica muxoxa, já fica dizendo, a senhora está com raiva de mim? Isso e aquilo. Querida, eu tenho vida também, não é? Mas o que eu tenho observado, querida, é que quando Deus tem falado comigo, diz, filha, não se preocupe. Se está perecendo, se está nessa situação, não é por falta de conhecimento, não. Porque tem palavra todo dia. É como a diaconisa Andréa estava falando, testemunhando ao meu respeito. Ela estava dizendo, né, olha, eu era, né, assim, né, quer dizer, ela já há tantos anos, né, de evangélica, mas ela estava falando, né, assim, ela fez agora que eu tenho crescido, sabe? Ela tem falado do meu ministério e tem dito assim, olha, ali é palavra, né, assim, e eu fico feliz, não orgulhosa, eu fico feliz, querido, sabe por quê? Porque, olha, querido, a Bíblia nos ensina, e o Senhor está me chamando, Ele está dizendo, o meu povo. Deus está direcionando essa palavra para mim e para você. Está dizendo, perece por falta de conhecimento. Existem pessoas, querido, que quando vai pedir oração, é no desespero, que parece que não existe Deus. Parece que Deus não existe. E eu, muitas vezes, eu digo, calma, porque a Bíblia diz que o meu Deus e o teu Deus faz isso, isso e isso. Querida, sabe? Muitas vezes Deus tem te levado para um ministério, Deus tem te levado para uma amizade, Deus tem te levado para algo, para caminhos, queridos, porque Ele deseja que você receba o conhecimento. Conta Daniel, ele estava dizendo, e por isso que eu citei esse texto, porque se você vê o que nós lemos, ele diz assim, eles são destruídos por falta de conhecimento. Mas quando Deus vai falar para Daniel, né, se você ler o livro de Daniel, você vai ver que o Senhor está dizendo, olha, Daniel, eles Sadraque, Mesaque e Abednego, foram levados cativo para a Babilônia. E quando ele chegou lá, a Bíblia vai dizer que eles eram inteligentes, eles tinham conhecimento e sabedoria, mas a Daniel, Deus acrescentou o dom de interpretar. Mas por causa disso, ele não isentou, né? Assim, ou seja, Daniel, fui eu que te dei isso tudo, né? Como algumas pessoas, né? Que não entendem que a pastora lê a Bíblia de manhã, de tarde, de noite, qualquer hora faz culto, qualquer hora está na presença de Deus. Porque eu entendo, querida, que quanto mais eu busco de Deus, mais Deus vai se revelar. E por isso que algumas pessoas ficam no xoxo, ficam sem entender, só ela quer ser, só Deus fala com ela. Fala porque justamente quem busca Ele se revela.
E nessa manhã Deus está dizendo para você que está aí. Porque assim como ele disse para Daniel, talvez você esteja dizendo aí, eu fiz curso teológico, eu leio a Bíblia, eu sei explanar muito bem, né? Assim, eu não estou soltando direta para ninguém. Eu estou falando a palavra de Deus nesta manhã, que Deus está dizendo assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas não porque Deus não está distribuindo, não porque Deus não está dando, porque Ele já deixou para nós tudo escrito, Ele já deixou para nós tudo preparado. Mas muitas vezes eu e você está perecendo, sabe por quê? Porque eu e você não vai atrás desse conhecimento, não vai atrás dessa busca, querida. O Senhor fala para Daniel, mesmo sabendo que Daniel tinha todas essas qualidades, mas o Senhor diz, quanto a você, Daniel, quanto a você, Daniel, e Deus está dizendo para mim e para você, quanto a você, que eu tenho dado, distribuído, né, os dons, a inteligência, a interpretação, o conhecimento, o Senhor está dizendo, quanto a você, vai até o fim, não para não. Ah, eu recebi. Ah, agora eu sou isso. Ah, agora eu sou aquilo. E daí você se acomoda, o Senhor está dizendo não, não e não. Ele está dizendo, quanto a você, porque o meu povo perece por falta de conhecimento. E quando eu estava ministrando ontem a oração, né, para a vida de algumas pessoas, né, que ficaram meio nervosa, né, com a situação de ontem, né, assim, e eu estava dizendo, eu disse, gente, Deus falou, Deus é um Deus de antes. Lembra que Deus ministrou? Antes que você nascesse, eu tinha escolhido. Querido, para mim e para você foi surpresa. Mas para Deus, é o que aconteceu ontem, que Ele já sabia. E por isso Deus tem falado durante essa semana, que essa semana será de expectativa de coisas grandes que Deus vai fazer, de milagres que Deus vai realizar. Então ontem eu confesso a você que eu não fiquei, né, apavorada, mas o meu coração simplesmente viu a oportunidade de falar do amor de Deus, da grandeza de Deus, porque melhor do que qualquer bem, melhor do que qualquer dinheiro ou prata que a ferrugem consome, que está aqui na terra, é uma vida para o Senhor Jesus. Então naquele momento eu não me apavorei, mas aproveitando a oportunidade de falar da grandeza do Senhor para aquela vida. De mostrar um Deus, querido, que quando nós perdemos o nosso foco, a nossa direção, nós ficamos apavorados e aí a gente vai ter atitudes, né, desesperadoras, atitudes, querida, por quê? Por falta de conhecimento de um Deus que pode resolver, que tem o controle da nossa vida, mas quando nós nos afastamos dele, quando nós perdemos a direção que ele quer conduzir a nossa vida, a gente fica dessa maneira. A gente fica desesperado, a gente acha que não tem saída, mas quando a gente vai ler a Bíblia, a Sagrada Escritura, nós vamos ver pessoas, querida, que viveram coisas piores que nós, e o Senhor foi fiel e mostrou a sua fidelidade. E aí o Senhor está dizendo para mim e para você, quanto a você, vai até o fim. Porque nesta manhã o Senhor está dizendo, o meu povo perece por falta de conhecimento. E Deus deseja ser conhecido por você. Deus deseja que você vá até o fim, que você receba desse conhecimento da parte dele. Talvez para você que está aí do outro lado, talvez você que vai estar ouvindo essa ministração, talvez você não vai dizer que foi muito forte, que não te impactou, que não entrou no teu coração, né? Não estou falando você aqui, né, do nosso grupo, né? Outras pessoas, porque para a glória de Deus, né, assim, outras pessoas têm ouvido muito essa administração. Talvez você, por falta de conhecimento mesmo, não tenha entendido essa palavra, não tenha conseguido compreender o que essa palavra quer dizer para você nesta manhã. E talvez você esteja dizendo assim, poxa, foi frustrante, eu corri tanto para ouvir, mas eu não recebi. Mas eu quero te dizer que isso é uma palavra que o Senhor tem nos alertado. Eu e você, mesmo crente, temos perecido, porque essa palavra foi direcionada para o povo de Israel, o povo escolhido de Deus.
Eu vejo pessoas, querida, que eu vou lhe dizer, viu, que não são crentes, mas nessa quarentena tem uma tranquilidade, tá numa paz, que quando eu vejo pessoas que não é crente, ou que é crente, é no desespero, é um medo de que não vai acontecer, o que é que vai ser agora, vai me faltar, porque eu estou vendo tudo se acabar. Quanto pessoas que é descrente têm dito assim, não tem me faltado nada. O que será, querido, que está acontecendo com o povo de Deus? Falta de conhecimento. Falta, querido, de confiança no Deus que tem se revelado por meio da sua palavra, mostrando que é fiel, que Ele é o Deus do impossível, que onde não pode acontecer, Ele faz. Como a gente aprendeu e ministrou, né, que vai sair água, né, de debaixo, fluir água de debaixo do templo, de onde nós não esperamos. É esse Deus que deseja se revelar para você, que você conheça dele, que você aprenda dele, que você desfrute de tudo que ele é para a sua vida, querida. Sabe, é esse Deus que nesta manhã está dizendo, o meu povo tem perecido, porque Deus tem visto muitos crentes apavorados, muitos crentes amedrontados por falta de conhecimento, com medo de tantas coisas, porque lhe falta conhecimento do Deus que você serve. Eu não estou falando para pessoas novas convertidas, apesar de que existem pessoas que muitas vezes vão querer ser um eterno novo convertido, não é? Ou seja, não querem crescimento, né? Eu vejo, e é algo que tem, né, trazido muita alegria no meu coração, é a vida de Janaína, da onde Deus tirou ela, de quem ela era, né, assim, e o que Deus tem feito na vida dela. Eu lembro que logo quando ela entrou no meu ministério, ela falou, pastor, eu estou numa incubadora, eu sou bem novinha. E eu comecei, né, foi Jana, e dando oportunidade, e fazendo isso, né, e tal, né, como também o saudoso pastor Jaelson, né, assim, também lhe dando oportunidade, acreditando na vida, no potencial, no chamado de Deus para a vida dela, né, assim, dando aquela oportunidade. E o que acontece? Nós estamos vendo fluir a mesma coisa da pastora Cris. Eu sei que ela tinha uma vida no altar, mas pelo menos como ela tem declarado, né, comigo, querida, que ela não tem sido a mesma desde que tenha me conhecido. Um Deus que une propósito, pessoas, querido, sabe, para ativar, para te motivar, para te levar aonde o Senhor quer. E aí a gente vê pessoas, né, como hoje, né, e ontem, né, assim, recebendo da parte de Deus, falando o quanto foi bênção, o quanto recebeu, o quanto Deus tem usado a vida dela, né, querida? Eu posso dizer do tempo que eu conheço para cá, não sei do restante da vida dela, né, assim, mas eu sei que há uma grande mudança, foi um divisor de águas, como naquele dia, né, assim, ela houve aquele mergulhos ali, onde Deus quebrou todo o seu eu, e deixou agora Deus agir na vida dela, Deus ser, porque Deus muitas vezes vai nos quebrar e nos moldar segundo a vontade dele, não a nossa vontade, não como a gente quer, mas segundo a vontade dele, não como alguém deseja, eu quero ser igual a pastora, né, assim, não, querida, Deus vai te moldar segundo a vontade dele, para o louvor da glória dele. E aí ele diz o quê? Por falta de conhecimento o povo perece. Às vezes a gente vê pessoas que ficam apavoradas. Eu me lembro, né, assim, de quando eu fui convidada, e aí a pessoa me enviou o áudio, né, o desespero da pastora Cris. E quando a gente chegou ali, e hoje a gente vê quem ela é, né, em todo o processo que ela passou, o quanto ela tem se mantido firme, né, assim, e o quanto Deus tem usado a vida dela. Eu, pelo menos, posso ver uma Cris, e hoje eu posso ver uma pastora Cris, né? Uma pessoa que mudou. Hoje eu consigo ver uma Jana, e hoje eu tenho visto uma Jana, né, que está rumo ao ministério, ao chamado que Deus já liberou, a unção que Deus já derramou sobre a vida dela. O Senhor está derramando conhecimento para ela desfrutar e chegar
aonde Deus tem prometido para você. Para você que está aí ouvindo, querida, que está aí do outro lado, que Deus está falando com você também. O meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas vezes eu e você tem perecido porque nos falta conhecimento de quem somos em Deus e o que Deus é para as nossas vidas, o que Deus pode fazer para as nossas vidas. Mas nessa manhã, Deus deseja, querida, que você, se levante e entenda essa palavra que Deus está falando para você nesta manhã. O meu povo perece por falta de conhecimento. Quanto a você que está aí do outro lado, quanto a mim que estou aqui desse lado, o Senhor está dizendo, vai até o fim. Eu tenho te dado os dons, Adriana, eu tenho te revestido de unção, mas não é para parar não. Eu tenho mais para me revelar a você. Eu tenho mais para mostrar a você. Por isso que ontem, quando eu estava ministrando, eu disse, meu Deus, eu já li tanto a Bíblia e esse versículo estava aí e eu não tinha visto. Não é? Porque é um Deus, querido, que Ele deseja a cada dia que eu e você conheça a Ele. Que Ele se revele, que Ele mostre para as nossas vidas, que seja conhecido de nós. Querido Deus e Pai, muito obrigado por Tua palavra nesta manhã. Obrigado, Senhor, por cada ouvinte, por cada pessoa que está assistindo nesse momento, ó Deus, e posteriormente vai ouvir essa ministração. Que o Senhor a cada dia se revele e que o Senhor desperte no coração dessas pessoas e repreenda todo espírito de comodismo da vida dessas pessoas, ó Deus, em querer, ó Deus, receber tudo na mão, mas que as pessoas possam, ó Deus, seguir e prosseguir em Te conhecer a cada dia mais. Nos dá um dia de excelência, Pai, fica conosco durante todo esse dia, ó Deus, derramando as Tuas copiosas bênçãos, ó Deus, e nos usando como instrumento para outras vidas, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, querida. Nesta tarde, nós vamos estar com o nosso culto no Zap, como nós estamos. Vai ser bênção, vai estar na direção Camilinha e na ministração a nossa irmã Bruninha, tá certo? Vai estar ministrando, cria expectativa, Deus tem uma palavra para você louvar o Senhor, se derramar na presença do Senhor. Amanhã, vamos estar com a nossa irmã Deise, dirigindo o culto, e a nossa irmã Janaína, um futuro tão próximo de uma grande pastora que Deus tem levantado nessa geração, amanhã trazendo a palavra. Sexta-feira, o nosso culto de ações de graças, agradecendo a Deus por todos os grandes e poderosos feitos do Senhor, com a direção da pastora Cris, tá certo? Deus abençoe, dê um dia de excelência para todos vocês que estão aí ouvindo, tá certo? E mais tarde a gente se encontra, Para quem é do nosso grupo do Zap, nós nos encontramos. Para você que vai estar ouvindo ou agora ou depois, ou vai estar enviando para outras pessoas, até amanhã, se assim Deus permitir, com mais uma ministração, a palavra do dia para a sua vida. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.